Pensa, tipo, nas maiores obras-primas da pintura clássica que vem à nossa mente, sabe? Aquelas de tirar o fôlego, né? Exato. Céus azuis que parecem infinitos, peles que a gente quase pode ver respirar, e armaduras com um brilho tão real que chega a ofuscar a visão. Uhum. É uma luz inexplicável. Pois é. E se disséssemos para quem escuta que o grande segredo por trás dessas cores incríveis, bom, não tem absolutamente nada a ver com a cor em si. Olha, é o tipo de coisa que vira a nossa intuição do avesso, né? A nossa mente moderna é condicionada a pensar que o segredo de uma grande pintura está, tipo, escondido no tubo de tinta. Sim, numa química complexa ou... Num azul exótico e caríssimo que foi perdido na história. Mas a verdade, que é brutal e fascinante, é que a cor é a última peça do quebra-cabeça. Nossa, sim. As respostas para a genialidade nunca estiveram nas cores. Elas estão enterradas debaixo delas. E essa é exatamente a missão do nosso mergulho profundo de hoje. A nossa análise de hoje se debruça sobre um documento espetacular, tipo uma masterclass mesmo, intitulada O Nascimento da Luz. Um material riquíssimo conduzido pelo maestro Rodolfo Ime. Isso, do aclamado Grupo Rain. Mas, para quem nos acompanha agora, um aviso rápido. O nosso objetivo aqui não é dar um tutorial mecânico sobre que pincel comprar ou como misturar tinta, sabe? Passar longe disso. Muito longe. Nós vamos entrar na mente de um mestre, vamos decifrar a estratégia invisível de como a alta pintura acadêmica é pensada muito antes de a primeira cor real sequer tocar a tela. O tom dessa nossa jornada é de pura revelação visual. Porque para os gigantes da história, da arte... Gente como Jan van Eyck, Tiziano... Exatamente, Tiziano, Velázquez. Para essa liagem, o colorido celestial ou o brilho de uma espada nunca é o ponto de partida. O que o documento do Rodolfo Inha expõe de forma magistral é a construção de uma, digamos, arquitetura invisível. Uma fundação, né? Exato. O volume, o espaço, a atmosfera e principalmente a luz precisam ser erguidos primeiro. A cor é só a recompensa final de um planejamento cirúrgico. Bom, para entendermos a genialidade desse planejamento, eu acho que precisamos começar pelo erro que, 99% das pessoas cometem. É a famosa síndrome da tela branca. Ah, o clássico desastre. É aquela velha história, sabe? A pessoa compra uma tela branca enorme, caríssima, e aí dá a primeira pincelada colorida e quase imediatamente percebe que arruinou tudo. Vai tudo pelo ralo. As sombras ficam duras, agressivas. A pele fica parecendo de plástico. O anjo dramático que estava na imaginação vira, na prática, um personagem de desenho animado, chapado. E o que é triste é que as pessoas acham que é falta de talento. E não é. É um erro perceptivo brutal que tem base na física pura. Pense no que o branco faz. Ele reflete tudo. Quase tudo. Exato. O branco absoluto reflete praticamente toda a luz que incide sobre ele. Quando quem pinta olha para essa tela puramente branca, o excesso de reflexão ofusca a visão. É tipo uma cegueira temporária, né? Com certeza. Uma cegueira para os valores tonais. Se você coloca uma sombra cinza sobre esse fundo estourado de luz, o cérebro entra em pânico e diz: nossa, isso está escuro demais. O olho é totalmente enganado. Totalmente. E aí, quando essa pintura sai do ateliê por uma luz normal, percebe-se que toda a relação entre claro e escuro foi para o espaço. Destruída. Ok, vamos analisar isso por partes. Imagine que a nossa missão é compor e apresentar uma sinfonia. Pintar diretamente sobre o branco puro seria como tentar afinar os violinos e tocar a orquestra inteira dentro de, sei lá, uma sala vazia com paredes de azulejo. Nossa, o eco seria ensurdecedor. Incontrolável. Exato. O som vai rebater para todos os lados, caótico. A tela branca é essa sala com a pior acústica do mundo. Antes de tocar a música, o mestre precisa afinar o ambiente. Ou, no caso do pintor, controlar a luz. E essa analogia da acústica explica perfeitamente a física por trás do processo. É por isso que os grandes ateliês jamais, em hipótese alguma, começavam no branco. Eles usavam a imprimatura. Peraí, pausa rápida. Imprimatura é um daqueles termos clássicos que muita gente repete, mas
poucos realmente traduzem. O que é exatamente, de forma bem visual? Tava só tons de cinza para imitar uma estátua de pedra. Sim, o método do Rodolfo Imé é diferente. O maestro toma uma decisão muito mais ambiciosa logo de cara. Ele não quer imitar a pedra. Ele quer fabricar a luz. E a forma como ele faz isso no vídeo é quase hipnótica, usando uma simples esponja. Sim, movimentos amplos, muito controlados. Sem deixar nenhuma textura de cerdas de pincel, né? Ele cobre o branco inteiro com uma camada totalmente opaca de uma cor muito específica. O amarelo de Nápoles. Mas por que o amarelo de Nápoles? E não tipo um cinza neutro? Porque não é uma escolha estética aleatória. É física ótica pura. O que é fascinante aqui é que essa mistura do amarelo de Nápoles, que leva branco, ocre, um toque de laranja e sombra natural, fica exatamente no centro da escala tonal. Ela não pende para o escuro que absorve luz demais, nem para o claro que cega quem pinta. Fica no meio perfeito. Mas a magia de verdade, o pulo do gato, vem depois, né? Ah, sim. Porque nas etapas futuras, quando as camadas transparentes forem aplicadas por cima, a física acontece. A luz do ambiente vai atravessar a pintura, como se fosse um vitral, vai bater nesse fundo de amarelo de Nápoles, vai aquecer e voltar para os olhos de quem observa. É a famosa mistura ótica. Exatamente. A luz, numa obra-prima assim, não é pintada na superfície. Ela é plantada lá nas fundações, esperando pacientemente o momento de emergir. Bom, então, estamos com a tela toda coberta de amarelo quente, a acústica está perfeita, a tentação óbvia, imagino, é pegar o pincel, desenhar o anjo direto ali e começar a cobrir de tinta, certo? Se o braço do anjo ficar meio torto, a gente conserta com tinta por cima. E é aí que o desastre se anuncia de novo. Tentar consertar a proporção de um braço, o movimento de uma espada, ao mesmo tempo em que se pinta a luz e a sombra direto na tela, é a receita para o caos. E qual o resultado visual disso? Camadas e camadas de tinta empastada, a obra perde o frescor, a transparência morre e a pintura fica com aquele aspecto de, sabe, suja e sobrecarregada? Mas por que a nossa mente insiste em fazer isso, de tentar resolver tudo ali na hora? É pura sobrecarga perceptiva. O cérebro humano entra em colapso, tentando resolver o design estrutural e a pintura atmosférica simultaneamente. São duas tarefas gigantescas, né? Gigantescas. O princípio que o grupo Hain ensina aqui é a separação drástica dos problemas. O maestro Rodolfo Hain não desenha na tela. De jeito nenhum. O desenho nasce no papel. Exato. A inclinação de uma asa, o caimento do tecido, as dúvidas, os erros, tudo é resolvido no papel. O papel aceita a correção. E só depois de perfeito o desenho é transferido para o bastidor. Isso levanta uma questão importante, sabe? Sobre a diferença entre improvisação e construção. Existe aquele mito do gênio atacando a tela num frenesi. Tipo um transe criativo. Isso. Mas a realidade é que a pintura de elite requer um rigor intelectual imenso. Resolve-se a estrutura antes de invocar a matéria. É como a engenharia de uma construção, não é? O papel é o escritório do arquiteto, onde os cálculos são feitos, a tela é o canteiro de obras. Um arquiteto nunca vai improvisar os alicerces de uma catedral enquanto joga o cimento. Senão a catedral cai. Pois é. E um pintor também não deve improvisar a anatomia de uma cena épica no meio da pintura. O planejamento rigoroso é o que permite, paradoxalmente, que as mãos dancem sem medo depois, durante a execução. A verdadeira liberdade vem da disciplina. Uma reflexão poética e super verdadeira. Ok. Então o canteiro de obras está pronto, o desenho transferido. É agora que as pessoas querem ver cores. O azul do céu, a pele humana. Mas se a pessoa tentar pintar isso logo de cara... Acaba com superfícies planas, parecendo de plástico. Falta volume. E por que isso acontece? Porque se ignora a neurociência da visão humana. O nosso cérebro lê valores de luz e sombra muito antes de ler a cor. Nós evoluímos assim. Se o volume falha, se o claro e escuro está errado, nenhuma cor salva a obra. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque nesse ponto da Masterclass, a gente espera uma paleta cheia, mas o maestro pega só um pigmento. Um único pigmento. A siena tostada. Sim.
sem misturar com branco, sem misturar com preto. Ele aplica em veladuras, que, para quem não sabe, são aquelas camadas extremamente finas e transparentes, não é? Isso, quase como um vidro translúcido avermelhado. Ele vai construindo a profundidade por acúmulo monocromático. Ele aplica uma veladura, deixa secar. Aplica outra, deixa secar. E a imagem mental que me vem é a da água. Pensa só, um copo d'água parece transparente, sem cor, sem mistério. Mas se a gente olha para um lago profundo, a água parece escura, pesada. Uhum. E água é mesmo. Exato. O que muda é que a luz tem que atravessar uma massa colossal de água no lago e vai sendo absorvida. As veladuras de Siena funcionam igual, certo? A sombra surge por acúmulo, não por mistura. Perfeitamente. A cada camada seca de siena tostada, mais luz é absorvida, criando um verdadeiro oceano de sombras profundas. E onde ele deixa menos veladuras, aquele amarelo de Nápoles do fundo continua irradiando a luz. É fascinante pensar que as sombras na pintura de Elite nunca são simplesmente a ausência de luz, pintadas com um pincel sujo de preto. Não, elas são a profundidade da jornada que a luz precisou percorrer. Uau! Isso muda a nossa percepção completamente. Mas, avançando um pouco, mesmo com esse volume todo, ainda tem um problema visual que derruba muita gente boa, não tem? Os objetos parecem redondos, mas ficam meio isolados. Como recortes colados num fundo falso. Isso. Falta coesão. Parece que o anjo não está no mesmo lugar que as pedras em volta dele. E o erro aí é esquecer que entre nós e o objeto da pintura existe algo físico, o ar. A ausência de atmosfera desconecta a pintura. Se conectarmos isso a uma visão mais ampla, podemos lembrar do próprio Da Vinci. Ele ensinava que o ar é um corpo espesso, ele tem presença física. E para pintar esse ar, o Rodolfo Hill introduz a sombra natural. O raw umber, certo? Isso, a sombra natural unifica tudo. Ele passa veladuras dessa cor sobre a cena e aquele contraste duro entre a asa do anjo e as pedras do fundo suaviza. As distâncias aparecem. As asas e as pedras passam a respirar no mesmo universo espacial, então. Sim, a atmosfera envolve tudo. Então, o que tudo isso significa para o respiro da matéria na tela? Porque, espera, ele foi escurecendo, escurecendo. Como ele traz a luz de volta? E por que ele é tão obcecado em deixar secar totalmente entre as camadas? O que é fascinante aqui é a química misturada com a ótica. Se as veladuras fossem aplicadas sobre a tinta ainda úmida, daria que problema. total, haveria mistura física. Viraria uma lama turva e a transparência morreria na hora. Adeus efeito de vitral. Adeus. Então, após a secagem absoluta, ele finalmente introduz a luz usando o branco quente, que é titânio misturado com um pouco de ocre. Porque um branco frio destruiria toda a harmonia orgânica. Ah, entendi. E ele vai aplicando luz camada por camada também. Do mesmo jeito. A luz é construída, não esfregada. As áreas iluminadas se expandem devagar. Não estamos mais só observando elementos, estamos testemunhando a captura do ar, a materialização do resplendor, sabe? É um milagre óptico. E o assombro da análise desse documento é que quando olhamos o resultado dessa etapa, a imagem tem luz, tem um dramatismo absurdo, volume, uma atmosfera densa e o mais chocante de tudo, Ainda não existe cor. rigorosamente nenhuma. Nem o azul bucel, nem os metais, nem os tons rosados de pele. Nada. A cena inteira, magistral e tridimensional, foi erguida com o amarelo de Nápoles, siena tostada, sombra natural e branco quente, aplicados em camadas que nunca se misturaram na paleta de tintas. Eu fico maravilhada. É uma engenharia reversa do nosso olhar. E essa é a filosofia raiz do Grupo Rai e de mestres como ele. O colorismo solto não é o ponto de partida. Ele é a coroação do trabalho. A obra de arte colossal começa muito antes de a cor tocar a tela. Eu acho que isso nos deixa com uma provocação brilhante para além da arte. Pense um pouco, para quem nos discuta agora. Se um mestre da pintura constrói uma obra-prima que vai durar séculos, resolvendo primeiro as fundações invisíveis. A estrutura, a luz, o oxigênio. Sim, antes mesmo de aplicar as cores finais visíveis.
Em quantas outras áreas das nossas vidas, nos nossos projetos, nas nossas relações, nós não estamos apenas correndo desesperadamente para aplicar as cores? Querendo logo o resultado brilhante, né? Sem a base. Pois é. Sem nunca ter parado para construir a arquitetura invisível que de fato sustentaria tudo isso. Fica essa reflexão profunda para a gente digerir depois dessa masterclass inesquecível. Uma mudança total de perspectiva. Com certeza. Da próxima vez que virmos um clássico, a gente vai enxergar muito além da tinta. Fica a reflexão.